Olá, minha gente querida, vamos começar essa aula tão esperada. Tem uma barulheira aqui perto de casa hoje, mas eu não vou deixar de gravar em função disso, tá? Olha só, nós vamos falar sobre alguns segredos para vencer o medo. Esta aula, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, esta aula dentro da Hotmart está no módulo de número 6, tá? Entendendo e vencendo o medo. Essa primeira aula é tipos de medo, tá? Primeira questão que nós temos que entender é que existem vários tipos de medo. Vários tipos de medo. Cada pessoa reage de uma forma diante da sua expectativa do medo ou da sua realidade do medo. Cada pessoa reage de uma forma. Por exemplo, tem gente que tem medo de avião não em função da altura, mas da velocidade que esse avião voa. Outras pessoas têm medo da altura e outras pessoas têm medo do fato de que entrei dentro de uma estrutura de ferro daquela e estou trancado aqui dentro e não tem como eu sair para lugar nenhum. Então cada pessoa reage. Quando você for analisar o seu tipo de medo, você precisa levar uma série de coisas em conta. A primeira dela, pega o papel e a caneta, anota isso aí. Não comparar o seu medo com o medo do outro. É muito comum quando nós estamos junto com amigos e tal. Deixa eu pegar uma caneta aqui para que eu possa. Eu estou vendo que eu vou ter alguns insights aqui. Ai, ai. É interessante, né, gente? Quando a gente. Deixa eu colocar aqui. Quando a gente começa a. Depois eu conto pra vocês, é porque minha filha tá morando aqui comigo e mudou as gavetas, tudo, eu fiquei bem perdido, eu fico perdido. Então vem cá, vem comigo aqui. Primeira coisa, não se comparar com outros. Isso aqui já é insight que tá dando aqui na minha cabecinha, tá? Então anota isso aí. Quando você for analisar o seu tipo de medo, por favor, não compare com o outro. Eu estava na casa de um amigo minha, ontem na casa de um amigo, e aí algumas pessoas falando sobre medo, e aí fala assim, eu tenho medo de barata. Eu falo, nossa, eu também tenho medo de barata. Eu tenho medo disso. Eu também tenho medo disso. Ou seja, na verdade, ninguém tem um medo igual. Tem medo do mesmo objeto, do mesmo inseto, do mesmo animal, da mesma situação, uma série de questões, mas nunca o medo é igual, tá? Intensidades diferentes, tá? Então, outra questão, outro insight aqui na minha cabeça também, ó, medo hereditário. Hereditário e medo, nossa Deus, minha cabeça está fervendo agora, e medo cultural. Eu vou chamar de cultural. Eu vou te explicar o que é isso. Existe o medo, e aí nós vamos falar sobre isso. Medo hereditário é de genética. Genética emocional. Gente, eu preparei, eu confesso pra vocês que eu preparei a aula todinha aqui pra vocês, só que aí minha cabeça, essas duas páginas, frente e verso, mas minha cabeça já fica fervendo. Então vamos falar sobre esse tipo de medo, eu não posso pular isso aqui, que veio aqui na minha cabeça. Primeiro é o medo cultural. Eu tenho uma grande amiga, assim, amiga mesmo, do coração, uma pessoa maravilhosa. E eu lembro, a gente esteve juntos, assim, por 7 anos, né? E eu lembro que a família dela toda tem medo de rato e de barata. E de quanto é inseto que achar. Aí, uma vez, a gente tava fazendo uma mudança, foi a coisa mais engraçada, e apareceu um rato lá, no quarto. Eu fui lá e matei o rato, e coloquei o rato mais ou menos assim, num lugar que dava pra que se eu desse um chute nele, ele já tava morto. Se eu desse um chute, desculpa eu falar isso, mas esse é o meu jeitão goiano mesmo. Se eu desse um chute nele, ele ia passar assim pela sala, pela primeira sala e pela segunda sala, e o pessoal tava na área. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei o rato aqui e pensei, eu vou dar um chute nele como se fosse uma bola. Menino, eu dei um chute aqui, só via gente abrindo assim, ó, e o rato passando. Uma coisa mais engraçada do mundo, mas todo mundo lá tinha medo de rato. Aí eu fico pensando, isso aqui é o tal do medo cultural. Será por quê? O cultural ou de memória genética, que a gente chama de genética emocional. Por que será que esse pessoal todo tinha medo? Eu não fui buscar as raízes disso, todo mundo adulto, ninguém tinha essa outra coisa aqui, ó. Quando escreve isso aí também. Quando o medo paralisa
Quando o medo paralisa. Por que eu não fui atrás das raízes do medo desta família que a gente estava junto há muito tempo? É porque todo mundo era adulto e ninguém paralisava a vida em função de medo de rato. Por exemplo, eu não vou viajar porque eu tenho medo de rato. Eu não vou na casa do Jeremias porque eu tenho medo de rato. Não, todo mundo normal. Tinha medo quando via o rato. Entende? Então isso também você tem que levar em conta no seu tipo de medo. Eu tenho medo de rato, mas a minha vida está paralisada? Eu não vou viajar. Olha, eu ganhei uma viagem para Cancún. Eu ganhei uma viagem para tal lugar. Eu não vou porque eu tenho medo de rato. Pelo amor de Deus. Eu não vou porque eu tenho medo de avião. Pelo amor de Deus. Então, quando o medo paralisa, precisa de tratamento. No caso dessa família, voltando aqui, eu não fui atrás, até porque todo mundo é adulto e ninguém parava a vida em função de rato, tá? Mas era um medo cultural. Todo mundo tinha medo de rato quando via um rato. O outro tipo de medo, então eu falei do medo cultural. Outro tipo de medo é o medo que vem pela genética emocional. Suponhamos que a mãe tenha medo e ela tá grávida. E aí tem medo de rato. Vamos pegar o rato? Aí tá, o rato passa nas pernas dela, ela cai, bababá. A criança vai sentir também. Por quê? Porque uma descarga emocional, uma série de neurotransmissores do medo paralisou essa mulher, ela entrou em pânico, enfim, a criança sente também. Então é um outro tipo de medo. Para você analisar o seu medo, você precisa saber, eu já nasci com isso? Mas existe possibilidade de eu nascer com medo? Existe, porque se a sua mãe tem medo de alguma coisa e ela foi atacada por esse objeto do medo, ou esse inseto do medo, provavelmente você tem esse medo genético. Tá? Esse medo que veio da genética emocional sua. Genética emocional, tá bom? Outra questão que a gente precisa analisar também é que existe o medo real. Tem uma cobra ali, pelo amor de Deus, é cobra, então é cobra, gente. Tá? Olha, tem um carro vindo em alta velocidade. É carro, então é medo real. Tá? Não brinque com medo real. Agora, uma coisa importante. O medo real, ele também não pode paralisar. Assim como ele também pode servir de sinal para você. E eu vou falar sobre isso, eu anotei isso aqui. É necessário que você observe o que esse medo está te dizendo. Por exemplo, quando alguém vê uma cobra e sai correndo, esse medo que faz essa pessoa correr está dizendo algo para essa pessoa. Está contando algo para essa pessoa, está dizendo algo para ela. Olha, realmente, parabéns, você tem que correr mesmo. Até porque essa cobra é brava. Essa cobra pode te picar e te matar. Entende? Quando tem medo de atravessar uma rua, beleza. Tá? Então são vários tipos de medo. Medo real, o medo da genética emocional, o medo da cultura que é transmitido. Na minha família, por exemplo, eu esses dias até confrontei meu pai, até falei pra ele, falei, pai, que história que vocês têm, meus tios têm. Hoje a gente já tá adulto, eu sou um homem de 40 e poucos anos, vocês ainda contam histórias das onças. Morava na fazenda, ia pescar, não sei o que, e aí a onça pode te pegar. Esses dias eu fui pescar, eu queria pescar sozinho, meu pai não queria ir e tal, eu tava voltando da fazenda, e entre a fazenda e a minha casa aqui na cidade tem um rio. Eu falei, eu vou parar lá e pescar. O povo quase morreu. Não vai porque a onça pode te pegar. Porque... Eu falei, gente, que onça, nós estamos no século XXI, não existe nem rota, como é que a gente fala? Na geografia a gente chama de... Meu Deus, passou o nome. É como se fosse um trieiro, uma rota, sabe? Um caminho... De alimentação, uma cadeia alimentar para onça. Aqui na nossa região não tem isso mais. E aí eles contam a história de onça como se... Aí o que acontece? Quando eu era criança eu acreditava, hoje eu não acredito mais nisso. Eu sei que tem onça, pode até ter uma oncinha preta, mas que não vai me atacar. Entende essas questões? Que o medo também pode ser cultural. E aqui eu quero abrir um parêntese, deixa eu até olhar aqui, se dentro desse módulo, olha eu empolgando aqui, já falando coisa com coisa, que eu vou colocar mais um módulo aqui dentro, olha aí. Aqui não tem, mas eu vou até anotar, não vou prometer para vocês, mas eu vou anotar aqui a possibilidade de gravar uma aula, eu vou anotar até no final aqui, ó, gravar, não estou prometendo, tá? Mas eu vou tentar fazer isso aqui, gravar
aula sobre medo infantil. Infantil. É desnecessário esses tios bobos, essas avós bobonas aí, esses avós bobões que existem, ficar contando história de medo para uma criança sem saber que o cérebro dessa criança não está maduro o suficiente para receber essas cargas. A criança passa a ter medo de um futuro em função de uma história que não tem nada a ver. Sabe? Aí tem pais, aí deixa eu abrir logo o leque aqui e contar algumas coisas. Tem pai que canta a música da a cuca vem pegar, a não sei o que, a bruxa do não sei o que, a vaca, a mamãe foi embora e não sei o... Sabe essas histórias? Nana, neném, tem umas histórias, eu não lembro as músicas, mas assim, não tem essas coisas que canta? Aí passa medo na criança. Eu lembro, tomara que a minha mãe não assista essa aula, mas assim, eu lembro que a gente morava na roça, na fazenda, a minha mãe passava as unhas nas minhas costas. Minha mãe tinha umas unhonas grandonas assim e tal, já era mulher moderna, mesmo da roça, aí tinha as unhonas grandonas assim. E aí, quando era noite, eu tava dormindo com ela naquele medo do escuro e ela passava as unhas nas minhas costas. Eu falo pra ela, mãe, a senhora passava as unhas nas minhas costas, passava? Ela fala que não. Imagina, agora eu fico com medo de pensar que não era. Eu espero que ela esteja brincando e que era ela. Mas eu sentia as unhas dela à noite nas minhas costas. De tanto medo que eu tinha. Então, por quê? Porque eu ouvia meu tio contar sobre medo, meu pai falar sobre medo, contando histórias para gerar medo na gente. Sabe? E parece que era uma vitória ser medroso. Assim, olha, você é muito medroso. Para com isso. Então, o que acontece? Jeremias, por que você está dizendo tudo isso? Eu estou te dizendo isso em função dos tipos de medo, porque um medo, ele tem um velcro. É como se ele grudasse em outros tipos de medo. Por exemplo, o camarada tem medo de barata. Em função desse medo, pode desencadear outros tipos de medo que não seja de barata, seja de enfrentamento, por exemplo, para tirar uma CNH. Jeremias, pode acontecer isso? É claro que pode, porque existe um negócio chamado empilhamento do medo e nós vamos falar sobre isso. Então, vem cá, só para a gente resumir essa aula. Existe o medo imaginário, que é o medo que está dentro da sua cabeça, que você cria. Aí você vê o rato é pequenininho, mas você vê ele do tamanho de um caminhão, e que esse caminhão vai te engolir. Tá tudo dentro da sua cabeça. Isso é medo imaginário, isso é elucubração da sua cabeça, isto é uma espécie de neurose que você cria de algo que não é real. Então, uma das coisas nesse mini curso aqui que você tem, nessa aula, mini curso, nessa aula aqui, é te alertar para essas paranoias que a gente cria na cabeça da gente. Tá? Então, nas outras aulas eu vou te ensinar sobre a crítica ao medo. Então, medo imaginário, o medo cultural, daqueles que os tios, os vovôs bobões aí ficam contando, né? O medo da genética, o medo que vem pela genética emocional, tá? E eu anotei outra aqui, hereditário e tal. Não lembra que deu o insight, mas se eu não anotasse ia perder aqui, ó. E o medo que paralisa. Todos esse tipo de medo são medos que você pode enfrentar. Jeremias, você vai nos ajudar? Claro, essa primeira aula é o tipos de medo e exatamente isso tem que ficar claro na sua cabeça. Agora, vou terminar essa aula amarrando ela na próxima aula. Então preste atenção, vou para o caderninho azul aqui, ó. Quem sofre com medo muitas vezes perde a visão de que ele também é um elemento pedagógico e de preservação. É isso que você vai falar na outra aula? Também. Então preste atenção. Tipos de medo, tarefinha para você. Tipos de medo. Você vai anotar aí os tipos de medo que existem. Depois que você anotar, isso vai ficar mais claro na sua cabeça. Volta essa aula, assista ela quantas vezes precisar. Depois que você viu os tipos de medo, você vai identificar. Tarefinha de casa. Anota aqui embaixo, aqui, ó, nas mensagens, qual é o seu tipo de medo. Jeremias, eu acho que é um medo que veio da minha família mesmo, é um negócio cultural e tal. Jeremias, é um medo imaginário, eu tenho medo de sair de casa. Eu tenho medo de sair de casa e ter uma crise de ansiedade, tenho medo de sair de casa e pegar uma doença, eu tenho medo de sair de casa. Então é uma
Jeremias, não é muito imaginário porque eu já fui assaltado, então eu tenho medo de sair de casa e ser assaltado. Continua sendo imaginário, porque nem todas as vezes que você vai sair, você vai ser assaltado ou assaltada. Entende? Então é medo imaginário? É medo cultural? É medo em função da genética emocional? Qual é o seu tipo de medo? Identifique ele. Identificou? Você vem para a segunda aula. Deixa eu ver qual é o nome da segunda aula aqui. Tipos de medo, como destravar os gatilhos do medo. Vem para a segunda aula, como destravar os gatilhos do medo, que eu vou iniciar em cima disso que eu acabei de falar aqui para vocês aqui, ó. Quem sofre com medo, muitas vezes, não entende, não percebe que ele também é pedagógico e é preservador, ok? Vem comigo, então, para a próxima aula. Forte abraço e até lá. Te aguardo lá, hein?